Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual. Começamos agora mais uma edição de A Live, sempre edições interessantes, com personalidades de várias áreas, principalmente da cultura, mas também de outros segmentos, falando das suas experiências profissionais, também de vida, artísticas. E hoje nosso convidado é o Ricardo Tubá, que vai entrar agora. E aí, Vanessa. E aí, Ricardo, tudo bom? Boa noite. Acho que tá dando uma congelada aí na sua imagem. Alô? Alô, Ricardo? Alô, alô, alô. Opa, estamos aí esperando o Ricardo entrar na live. Acho que deu uma congelada na imagem dele. Opa. Ô, Opa, opa. E aí, Ricardo, boa agora noite, tudo bom? boa noite, beleza? Tá me ouvindo bem? Tô tranquilo, dá pra ouvir aí? Tudo certo, perfeito, imagem e som. Deu uma questãozinha de conexão no começo, mas agora tá tudo ótimo. Não, Beleza, beleza. rapaz? Beleza, meu Eu não garoto. sei se tem algumas pessoas já aí, acho que O deu uma Marlon questão tá de aí. som também. Marlos está O aí. Marlon já Vanessa também. foi cava do Panzini, o Marlos. Ah, o Marlos já foi? Ah, não sabia Foi não. cava, pô. Legal. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação sua, Ricardo, e aí eu Tranquilo, começo passando a palavra para você, tá certo? tranquilo, tranquilo. Ricardo, Ricardo Tubá, né, funcionário público, ex-jogador de futebol, técnico e Amador, dirigente do amador, né, do futebol amador. Começou a isso. mexer com fanzines em 1987 com uma publicação chamada The Best Of, que era Isso. tipo os melhores e piores do ano. Em 94 ele criou o Tupanzine, né, cujo título foi inspirado no ex-jogador do Corinthians, Tupanzinho. Tupazinho, isso. O The Best Of era lançado paralelamente ao Tupanzine, até que em 2000 foi incorporado a esta publicação, que já foi tema, inclusive, de uma tese de mestrado na Universidade Federal do Ceará. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Ricardo Tubá também está envolvido com a produção e apresentação de 2 programas em uma rádio web na internet, ou seja, né, um dedicado à cena musical independente brasileira e outro à cena independente, cena indie internacional. Então, Ricardo, eu Isso. queria começar te perguntando como é que foi que surgiu a ideia de criar o seu primeiro fanzine, né, em 1987. Acho que foi nessa época, talvez um pouco antes, que os fanzines começaram a surgir com força total aqui no Brasil, né? Isso. Que na verdade, assim, a gente fazia, era mais uma brincadeira, que a gente sempre viu os fanzines que falavam só dos melhores do ano, né? Aí a gente falou, peraí, vamos fazer os melhores, por que não fazer os piores também, né? E aí causou uma certa polêmica, que a gente fala, pegava as bandas, na verdade, as bandas do underground do indie, né? Tanto lá de fora como nacionais, como internacionais. E a gente pegava e escolhia as piores também, pegava demo, comentava, e aí começou a causar uma polêmica, o pessoal não aceitava, né? Porque tinha aquela brodagem, tinha que falar mal de todo mundo, falar bem de todas as bandas e tal, e a gente recebia material, e aí se o que era ruim, a gente falava mal mesmo, aí botava, aí fizemos melhores e piores, né? Porque assim, até Uhum. então esse via os itens
era só assim, falavam bem das bandas, e eu acho que era meio proibido falar mal das bandas indie, né? Então ficou mais ou Uhum. menos isso aí. Foi muito boicotado na época também, né? Teve um pessoal de São Paulo na época que eles proibiram até o pessoal fizeram um boicote, uma banda, acho que de Bauru, né? Fizemos um comentário, o cara não falou mal da demo deles, e eles fizeram um boicote lá para ninguém receber o Zine. Aconteceu que foi o efeito ao contrário, que o pessoal, não, então eu quero receber, entendeu? Aí, então eu quero receber esse Zine, por que o pessoal, né? E aí, essa divulgação, como eu vou dizer assim, esse boicote acabou motivando as pessoas a quererem conhecer o Zine, né? Uhum. E no começo do fanzine, né, do The Best Of, eram quantas pessoas? Era você e você falou a gente, né? Tinha mais pessoas Na envolvidas? verdade, assim, era eu e meu irmão mesmo, né? No início, né? Aí, a partir do Tupanzini, que aí o Luciano Calatalo, do Main Speed, né? Ele passou inclusive ele ia lançar a demo do Main Speed, coincidiu com o lançamento do Zine, né? Do 94, outubro de 94, né? E aí Uhum. ele passou a colaborar também. E aí o pessoal achava, pô, meio antiético, pô, o cara tem uma banda e participa do Zine, comentando a própria banda dele, né? Mas assim, a gente fazia de propósito mesmo, não. A gente tem que fazer isso para causar uma polêmica também, porque era muito assim a cena que a gente. Na época era muito assim, todo mundo falando bem de todo mundo, e a gente quis meio que quebrar isso também, né? Peraí, vamos falar mal também da galera, né? E, inclusive, as pessoas, Legal. muita gente em banda, eles usavam o pseudônimo para poder falar mal de outras bandas, né? Aí, assim, na verdade, quando me ligava, eu quero falar, eu quero comentar, mas se eu falar mal daquela banda, vou fazer um show com ele, eu preciso ali de um apoio. Não, então você usa o pseudônimo e fala aí o que você quiser. Aí, assim, ele comentava, né? E aí causou aquela polêmica toda. Até o pessoal ameaçou na época que a gente falava mal de uma demo do Eduardo, né? Parceirão nosso aí, Eduardo do Políbias, né? E aí o pessoal do Mainstream fez uma crítica, né? Aí o comentário falou mal da banda dele, aí ele chegou, ligou para retirar aquilo do fanzine e tal. Teve essas polêmicas, né? Que na verdade, assim, a gente vivia Uhum. mais pela polêmica mesmo, né? Então tinha a sessão contra-ataque que a gente dava o direito de resposta também. A gente falava mal, mas dava o direito para a pessoa responder, não tinha esse negócio não. Podia falar mal do Zine à Claro. vontade, né? Que assim, aí eu lembro até um pessoal lá que mandou era carta, no início era carta, né? Não tinha esse negócio de e-mail, de rede social. O cara mandou uma carta para mim, se ele podia fazer uma carta criticando os índios à vontade. A gente publicou a carta na índia, que ele xingou todo mundo, falou que até falou, mas assim, na verdade a gente queria fazer isso mesmo, né? Era mudar aquele negócio que estava muito assim, a gente pegava os índios, só via o pessoal falando bem. Não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos polemizar mesmo, né? Que foi o intuito da gente, era polemizar mesmo, com a cena em si. E deu um retorno, assim, porque o pessoal começou a querer saber, pô, aí até um colega meu eu fiz, lá em São Paulo, ele era hardcore, ele mexia era mais, que não tinha nada a ver muito com o Zine, né? Era mais só hardcore. Não, eu me amarro no Zine, você é o único Zine que eu vejo que fala mal das bandas indies, né? Porque eles tinham uma certa treta com banda indie, essa banda de garagem, com esse pessoal mais do hardcore, né? Aí a gente recebia muita carta e foi na época que até o Plato de Vorak, ele apareceu também com matérias lá do Sul. Mas assim, a gente dava espaço para matérias sérias, né? E também para essa polêmica toda, né? Aí veio aquelas fotos, né, até de mulher pelada, futebol, né? E acabava ficando uma coisa meio assim que. E até mesmo, acho que teve um comentário, não sei se você que falou, que tinha coisa ali que o pessoal ficava meio. Quem que era de fora não entendia muito ali. E tinha aquelas brigas internas aqui no Guará, que o pessoal, pô, acabava não entendendo muito, né? Uhum. Legal, a gente está falando aí final dos anos 80, né? Segunda metade da década de 80. Conta pra gente aí, lembra pra gente algumas das bandas, tanto de fora quanto nacionais, das quais vocês para as quais vocês deram espaços no Zine, né? Naquela época, enfim, falando bem ou mal, mas que bandas vocês destacaram aí naquele período? Algumas, Normalmente né? tem o Plato de Vorak, lá do Sul, né? Que tem um trabalho, que é até colaborador do Zine também, tem um trabalho interessante lá, até hoje ele está inativa, né? O Main Speed, que na verdade era a banda dos editores do fanzine, né? E aí, Uhum. mas chegou a falar mal dele também, a gente falava mal também, abrir espaço o pessoal fala mal. E, deixa eu ver, Main Speed, tinha também o Divine, do Claudio Bull, né? Que colaborou muito com a gente também, né? Uhum. A Loldrinha era a banda mais criticada no fanzine, né? Que eles não gostavam do fanzine. Inclusive era uma banda que era muito cultuada, né? E a gente falava mal da Loldrinha o tempo todo, né? E aí teve até Uhum. antes que o Main Speed ele lançou uma demo, né? Só tinha uma demo, né? Até caseira. E o Lodrin já tava com 5 clipes da MTV, já tava até meio consolidado na cena indie, né? O do Juliano, Uhum. que hoje é o DJ Hooper, né? Que hoje ele é DJ, né? Na cena eletrônica.
E aí ele pegou, né, me ligou, queria um direito de resposta, porque como é que pode uma banda com cinco clipes gravados na MTV ser comparada com uma banda do Guará, que mal tem uma demo vagabunda e tal. E foi uma história interessante, porque eu levei a demo para ele ouvir na casa dele, né? Aí ele pegou e começou a falar, ele gostou, né? Pô, que legal essa banda, pô, gostei da pegada e tal. Aí que banda é essa, Tubá? Eu falei assim, é o Mayspeed. Ele, peraí, deixa eu ouvir com calma. Pô, esse baterista toca muito mal. Aí ele começou a criticar, né? Porque ele, na verdade, era... Aí, não, peraí, aí começou, aí ele pegou e ficou meio, não, essa banda é muito ruim e tal, né? Mas assim, tinha essa polêmica toda, né? Que a gente conseguiu fazer. E aí, assim, abrangia no Brasil todo, né? O pessoal que... tem o Lariu lá do Rio de Janeiro, ele tinha um selo, né? E mandava as bandas pelo correio, na época, CDs da banda. Aí a gente pegou e dei pro colega meu comentar, o Frank Conta, que fazia o comentário das demos. Até o Frank Conta era guitarrista do Mayspeed, né? Aí ele falou mal das bandas e tal, a gente mandamos ele pro cara, o cara pegou e ficou revoltado, né? Aí nunca mais mandou material pra gente. E engraçado que ele teve um show aqui que ele vendia os CDs dele, tinha uma banquinha, né? E veio em Brasília, teve um show do Cláudio Bu, que era com um Pinaps e uma banda e Super Chunk. E ele tava lá vendendo, na barraquinha dele, vendendo os discos dele. Ele era do Rio de Janeiro, esse Lariu, né? Do Mini Sam Medley, né? Uma figura influente na cena e tal. Aí o Gleidson, que é colega nosso, que trabalhava na Kingdom, na época, Kingdom Comics, né? Chegou lá e ele sempre escrevia alguma coisa pro Zine. Aí ele chegou lá na banquinha e falou, eu quero comprar uns CDs aqui, né? Tal. Aí o senhor disse, vem cá, você é do Tupanzini? Sou, não, pra vocês a gente não vende não. Aí não vendeu o CD pro cara. Aí ele teve que depois comprar pelo correio, né? Não queria... o pessoal tem que aceitar a crítica também, né? O que você acha? Isso é um pouco uma cultura, talvez, do Brasil, né? Eu lembro até que isso deve ter uns 4, 5 anos, o Ed Mota uma vez fez umas críticas aí criticou um monte de gente, Paula Toller e não sei quem, e aí depois... E aí teve uma repercussão, ele pegou pesado com alguns comentários, né? Mas alguns ele falou no comentários musicais e tal, e depois ele até comentou isso e falou, não, porque lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é normal, né? Sei lá, o Paul Weller, né? Citou o Paul Weller do The Jam, do Style Concert, etc. Chega e fala, não sei quem é um lixo, e não sei quem falar esse... E aqui parece que às vezes tem um pudor nessa coisa meio de comadre mesmo, né? De falar... Era meio proibido. Inclusive teve uma relação assim, tem o Carlos Marcelo, não sei se você lembra que ele tinha um programa de rádio. Sim, no Curso 22, né? Uhum. Aí foi engraçado que teve uma entrevista, uma vez, na Rádio Cidade, né? Que era até ali no Pátio Brasil, ali, né? E o Cascão, que era como é que diz, o editor do programa e tal, aí ele convidou a gente para dar uma entrevista lá, né? Vamos lá, né? Não tem problema nenhum. Aí chegamos lá na entrevista, lá ao vivo, né? Aí ele pediu, o pessoal começou, cada um se apresentou, tinha um pessoal de zine, tudo de banda. Aí me deu a palavra, comecei a falar mal do Carlos Marcelo, né? Aí ele pegou, não, cara, você não faz isso não, porque ele é nosso parceiro, ele foi e cortou no ar o programa. Não, ele é nosso parceiro e tal, aí cortou a minha entrevista, né? Aí depois comentou, pô, não é pra falar mal do Carlos Marcelo, mas você não falou nada, você me deu a voz, eu tô falando, né? E Entendi. Essas polêmicas assim, que acabava criando também, né? Uhum. Certo. E, enfim, falando agora um pouco sobre o processo de produção e distribuição, né? Enfim, você pode lembrar pra gente um pouco como é que era, que a gente sabe que o Zine tem até aquela música famosa, né, daquela banda lá do Arnaldo Brandão, o Hanoi Hanoi, né, que chama Zine, né, que fala Zine, Zine, Zine de papel xerox, né? Enfim, uma música aí da década de 80. Acho até que você postou recentemente essa música em alguma coisa do seu fanzine, se eu não me engano. Mas, enfim, como é que era a produção, enfim, só pra gente lembrar, porque tem muita gente mais nova, né, galera já da era digital, que nasceu, sei lá, a partir dos anos 2000, hoje tem os adolescentes ou pós-adolescentes aí das 2 últimas décadas que não pegaram muito isso, né? Lembra pra gente um pouco como é que era essa produção aí. Na verdade, assim, a gente sempre optou por esse formato, mesmo no início, aquele que tinha os blogs ainda, já tinha os blogs, a gente preferiu sempre fazer negócio de papel mesmo, né? Xerocado, foi até uma intenção nossa mesmo, o pessoal tentou até na época que o Zine ficasse uma coisa virtual, esse tipo de blog, a gente não quis mesmo, porque a gente achava uma coisa mais assim interessante, você pegar o papel na mão para ler mesmo, até o pessoal comentava, não, eu prefiro o Tupanzini que eu posso ler ele no ônibus, ler ele no banheiro, em qualquer lugar. E esse negócio de internet, sei lá, aí você fica ali, depois você some o arquivo, não fica aquela coisa que você pode guardar, né? Então, assim, até durante mesmo, depois da época que começou a tecnologia, a gente sempre optou por esse, até hoje, né? Acho que é um dos poucos índices que ainda ele sobrevive só em papel, xerox. Que a maioria migrou para a internet, para blogs, essas coisas, que a gente nunca achou interessante esse formato, mesmo na época da tecnologia.
É claro que assim, a gente usou isso muito para conseguir matéria, para ter contato, né? A gente usou, mas o formato mesmo a gente sempre deu prioridade para ser xerocado mesmo. Até hoje a gente continua aí, né? Vamos agora fazer edição, acho que 108, 110 até o final do ano, né? Mas sempre nesse Qual que é, modelo de xerocado. qual que é a tiragem que vocês fazem hoje? Bom, a tiragem hoje em dia está na faixa de 200, 150, 200, mas já foi mais, porque teve uma época que o Moab, ele tinha uma gráfica, chegou a ser 3 mil cópias, porque ele distribuía nos festivais no Brasil todo, né? E ele tinha uma gráfica e facilitou, ele tirava em quantidade grande na gráfica, mas ficou uns 2 anos nesse formato. Mas aí o pessoal não gostou muito e ficou Uhum, uma coisa muito assim, muito padronizada, muito certinha. Não, eu prefiro o Tupanzine antigo, que tinha aquelas colagens, aquelas tosqueiras, isso aí não é o Tupanzine, né? Ficou uma coisa muito bem aham, feita, o pessoal na época criticou, lembro, na época o Rinaldo, lembro. Falou, a partir de hoje eu não quero mais saber do Tupanzine, eu prefiro o modelo antigo, que assim, a tosqueira mesmo, que isso não é o Tupanzine, né? E aí a gente ficou, depois uhum, voltou mesmo, para esse colagem de foto, esse negócio de pegar foto do pessoal fazer colagem assim. O pessoal achou mais interessante, né? uhum. E até Como na é, época também. Não, é por aí pode mesmo. falar, Por pode aí. falar. Não, Aham. e aí Não, eu queria, pode falar. pode falar, O pode falar. Não quero. negócio do futebol também, né? O pessoal, pô, mas não tem nada a ver com futebol, mas pra gente tem, porque a gente, na verdade, se eu comecei no futebol, né? O Zine foi uma coisa que veio depois também, né? E eu acho que tem a ver também, futebol, Zine, rock tem tudo a ver, né? Uhum, legal. Enfim, mas como é que era no começo? Explica pra gente um pouco desse processo, que é alguma coisa bem artesanal, né? Como é que vocês montavam isso, né? Vocês estão a questão da colagem, onde que copiava, quantas páginas tinha, como que arrumava foto, essas coisas, enfim. Como é que era nesse começo, há mais de 30 anos, né? Quando a gente não tinha nem internet, não tinha. A gente nem se imagina hoje sem isso, né? Mas voltando o tempo, né? Tantos anos atrás. Na verdade, a gente tirava foto, na época, acho que assim, o Orkut ainda existia, não sei se em 94. A gente pegava muita foto e pelos Hum, blogs. Existiam alguns blogs também, né? A gente ia lá e pegava as fotos pelos blogs, pelo Orkut também. E a maioria das fotos, na verdade, também era de futebol, né? E no caso, mulher pelada. Então isso a gente pegava na internet mesmo, né? E aí, tipo, tinha uma matéria que tinha nada a ver, de uma banda, a gente botava uma foto do jogador, uma foto do mulher pelada, que, assim, fora do contexto. A gente botava uma foto lá e só que a matéria era de uma banda, né? E o pessoal que mandava as demos também, eles já mandavam em cartezinho, tirava cópia, fazia colagem, né? E as aham. fotos, uma vez a Mas, gente pegava assim, que era ligada a futebol, a maioria da foto era ligada a futebol, jogador de futebol, a gente assim, enchia a foto, até as capas mesmo, né? Na verdade, a maioria das capas foi com jogador de futebol. Acho que capa mesmo com aham, banda, acho que foram raras, né? Que teve com banda mesmo, né? aham. Mas eu queria justamente saber, nesse período pré-internet, né? Porque a internet, ela popularizou o quê? 20 anos, um pouco mais de 20 anos para cá no Brasil, né? 96, 97. É, Mas e antes? Como é que vocês faziam antes da internet? Para montar, para fazer tudo? Era na mão? Onde que copiava? Como é que era esse ah, processo? Depois, a gente para distribuir, né? Era pelo correio, para onde vocês mandavam? Como é que era esse início? entendi. A gente pegava foto de revista mesmo, né? E o pessoal mandava o material com release, a gente copiava ali mesmo, né? E no caso, não tinha internet, mas a gente comprava revista placar, por exemplo, de futebol e pegava as fotos e colava no Zine, né? Pegava foto de alguém, aí tirava uma xerox, botava a cara lá da pessoa lá. Uma coisa bem tosca mesmo. E aí é por carta mesmo, né? Que a gente pegava, mandava o pessoal, a gente mandava as demos pra gente, comentava e distribuía, né? E tinha um pessoal, esse Plato de Vorac lá do Sul, que ele distribuía o Zine lá pra gente no Sul. E lá em São Paulo tinha o Gilberto o Custódio, né? Que ele também tinha uma loja de disco, a gente mandava para lá e ele distribuía por lá mesmo. A gente mandava um pacote e eles acabavam distribuindo lá. E assim, na verdade, como a gente comprava normalmente um correio, né? No máximo um correio e mandava para ele. Porque a gente não tinha custo, até para eu tirar cópia, conseguir tirar cópia no serviço, né? Não tinha esse custo, então ficava mais fácil para ele distribuir, né? E deixava nas lojas também, lá no Kunick, lá na King, ou na Berlim Discos, para o pessoal pegar o Zine lá, né? E muita gente, o Uhum, pessoal eu marcava um ponto lá no Kunick para pegar, ou pegava aqui em casa também no Guará. E a distribuição era mais ou uhum. menos nessa faixa, né? Nesse nível aí, né? Uhum. Eu queria saber de você como é que você avalia, né? Como é que você vê a importância do fanzine para divulgação, para a cultura em geral, né? Para divulgação dos veículos underground, das bandas independentes, da cultura underground de uma forma geral, né? Hoje o fanzine já é uma coisa histórica, né? Sim, Isso. Hoje é. já vem desde que época, anos 70, não sei, talvez até antes. Como é que você avalia a importância?
cultural do fanzine, de uma forma geral, dos fanzines, né? Hoje em dia eu acho que perdeu um pouco mais por causa das redes sociais, então o pessoal não se interessa muito, né? Então tudo que você digitar lá você consegue. Você quer pegar uma matéria, você põe lá no Google, aparece tudo, né? E naquela época eu acho que o legal era isso, porque você não tinha acesso a nada, né? Então o fanzine, o pessoal ficava esperando sair o número do zine. Hoje em dia o pessoal, tudo que quer vai na internet, ficou uma coisa mais fácil, né? Então para hoje, assim, eu acho que não vejo muito importância, assim, no caso do fanzine. Mas naquela época era muito importante, que o pessoal não tinha acesso e na internet não tinha tudo ali, a gente tinha contatos fora também. Então muitas bandas que eles pegavam para divulgar, ninguém conhecia, era coisa assim, que a gente pegava do... Tinha um cara dos Estados Unidos que mandava material pra gente, tinha selos de fora de Brasília, né? E hoje em dia eu acho que ficou uma coisa meio assim que o pessoal não se interessa muito, eu sinto assim que não tem muita importância, né? Mas naquela época assim, que era tudo coisa assim, bem primitiva, acho que era mais legal, né? Era mais... Hoje ainda a gente já faz, ainda tem muita gente que ainda prefere o zine de papel, né? Que, mesmo tendo na internet, já tentamos colocar. Uma vez até tentamos, mas não deu certo. Ficava uma coisa meio fria, não sei, né? Acho que o negócio de você pegar o zine na mão, acho que é mais, né? Uhum. Assim, esse negócio de internet nunca foi nosso forte, não. Só assim, é claro que você hoje em dia não tem como você ficar sem, né? Você tem que ir atrás de material, né? Mas naquela época a gente recebia carta, fita pelo correio, fita cassete, material. Era uma coisa mais difícil de você ter acesso. Por isso que eu acho que era melhor, né? Hoje em dia eu acho que você meio que perdeu, assim, né? De fanzine ainda tem alguns, né? Mas em Brasília na época chegou a ter muitos fanzines. Hoje em dia o pessoal com esse negócio de vender na internet, acho que ficou uma coisa meio que o pessoal deixou pra lá. E aí a gente acha que até hoje, eu acho que tem que manter esse formato, né? E deixa eu te perguntar, sempre foi gratuito? Seus fanzines sempre foram gratuitos? São Sim, distribuídos de graça? sempre de graça. Como eu tinha facilidade para tirar cópia, né? Então eu distribuía mesmo, não tinha custo nenhum, não. A não ser se uma pessoa, por exemplo, o cara tinha uma loja em São Paulo, ele queria uma quantidade, aí eu mandava ali, me manda só a grana do correio que eu te mando. Aí ele mandava a grana do correio e te mandava, né? E a tiragem, assim, na verdade, assim, era 200 e poucas cópias e tal, né? Ficou, né, aumentou quando eu te falei, com esse rapaz, o Moab, né? Até que já faleceu, amigo nosso, que ele começou a fazer na gráfica, aí tinha uma quantidade maior, como ele fazia em escala grande, aí ele também viajava muito, distribuía nos festivais e tal, né? Mas durou 2 anos também, né? E depois ficou uma coisa, como eu te falei, o pessoal não curtiu muito, que era uma coisa muito, muito, muito certinha, né? E o pessoal, não, eu prefiro mesmo o Tupanzine da tosqueira mesmo, né? Como o pessoal falava, né? Uhum. Legal. E, enfim, como é que foi essa transição, né? Porque você tinha esse The Best Of, ali vocês criaram nos anos 80, em 94 você criou o Tupanzine, o The Best Of e o Tupanzine existiram paralelamente até um certo período, vocês depois incorporaram, né? O Tupanzine incorporou o outro, o The Best Of. Como é que foi? Por que você já tinha um fanzine e resolveu criar outro? Como é que foi essa mudança ali em meados Na da década verdade, de 90? assim, o The Best Of, ele começou em 87, né? Como eu sempre falei, assim, a gente via muita lista de melhores bandas e tal, e nunca via nunca vi uma lista de piores bandas, né? Aí a gente criou melhores e piores, né? E começamos só nessa brincadeira mesmo. Não, vamos fazer uma lista de todo ano soltar uma, melhores e piores do ano, né? E aí, quando chegou em 94, quando lançou o Zine, aí a gente continuou ainda fazendo os dois paralelos, né? Paralelamente. Aí em 2000 a gente resolveu migrar, né? Que pô, dá muito você fazer um Zine, 2 Zine ao mesmo tempo, aí vamos fazer um só e a gente joga em casa o The Best Of dentro do Tupanzine, né? Aí quando foi, acho que em 2000 a gente migrou para ficar um Zine só, né? Uhum. Mas, enfim, hoje é uma publicação só, o The Best Of ainda existe ou está dentro? Existe, tá dentro do Tupanzine. Desde 2000 para cá passou a ser parte integrante do Tupanzine, né? A gente dedicou 4 ou 5 páginas pro The Best Of, né? E acabamos incorporando no Tupanzine, né? Uhum. Legal. Uma curiosidade, assim, até você já falou disso, né? Mas essa questão das fotos das mulheres nuas, né? Que é uma coisa que tem lá no seu, junto com o futebol também e tal. Você até falou que às vezes era uma coisa meio nada a ver, né? Uma dessa a banda, aí põe uma foto dessas, ou põe uma foto de futebol, sei lá. Por conta disso, você chegou a receber alguma crítica? O fato da publicação sempre ter um teor machista, alguma coisa Várias. assim? Inclusive teve a menina lá a Lê do Pinaps, lá de São Paulo, né? Aquela banda do underground paulista. Ela deu entrevista pro Tupanzine, né? E tava tranquilo, só que assim, ela não conhecia o Tupanzine, né? Aí deu entrevista, depois nós mandamos para ela pelo correio. Aí ela pegou, ficou horrorizada, fez uma carta, né? Falando que o Zine era machista,
eu dei entrevista pro Zine Machista, se eu soubesse, jamais teria dado essa entrevista, né? Ela pegou e fez uma carta criticando, porque na foto eu acho que eu tive um contato com ela, não sei se foi por carta, alguém que me passou o contato, e fiz uma entrevista com ela, né? E ela mandou a entrevista, acho que ela não conhecia o Zine ainda. Aí eu mandei pelo correio para ela, aí ela fez uma carta gigante falando mal, que a gente era maciça, não sei o que e tal, que jamais daria, se soubesse, não daria entrevista pro Zine que foi foto de mulher pelada, então. Aí foi até engraçado que a casa dela, a gente serviu até como contra-ataque também, né? E botamos duas páginas, ela fez um texto, né? Criticando o Zine, a gente jogou lá no Zine e tal, né? E foi bem bacana, assim. E tinha esse lado também, muita gente não gostava, não, mas... E só que ao mesmo tempo tinha o lado sério do Zine, né? Tinha um pessoal, tipo o Val, o Lima Trindade, que tinha as matérias dele, né? Léo Saraiva, tinha assim, a grande parte do Zine era matéria séria. E tinha essa zoação também, né? De falar mal das bandas, contra-ataque, né? Que a gente criava alguns pseudônimos também, né? E o pessoal gostava mais dessa parte engraçada, né? Dessa polêmica toda que a gente criava em cima das bandas, né? Uhum. E por essa questão, essa questão das fotos, dessas fotos, vocês responderam o que para ela? Enfim, que não havia essa intenção, ou havia, enfim. Na verdade, pelo contrário, o pessoal escrevia detonando também, assim, eles mandavam falando que, assim, criticando a atitude dela, não sei o que, até o próprio cara da banda dela mandou uma cara, não esquenta não, porque a lei tem essas coisas mesmo e tal. Então, na verdade, a gente não, assim, muita gente também, o nosso, dos índios, o editor, no caso do Luciano, o pessoal, respondia contra-atacando também. A gente não deixava, dava o dia de resposta, mas a gente também contra-atacava, né? Não tinha, né? Esse negócio não. A gente, a gente reclamava também da postura dela e tal. O pessoal que não gostava, mas dava espaço para o pessoal falar o que quiser. Uhum. A gente nunca de resposta para a galera, a gente dava mesmo. Não tinha problema nenhum. Podia falar mal do Zine à vontade, mandar publicar a carta na íntegra mesmo, né? Legal, o Lima Trindade acabou de entrar, né? Foi citado há pouco. Você citou as matérias dele, né? Do Valdo, né? Como você que conhece há muito tempo, né? Amigo nosso aí de infância aí do Guará. Um cara que assim, introduziu muita coisa boa aí na época dos sons. Aí, o cara que sempre estava na frente do tempo, né? Paciente, tudo que a gente conhecia através do Valdo, que ele sempre estava um passo à frente. E a gente aprendeu muito com ele aí, né? No termo de som, né? Do rock em geral, assim, né? Como é que eu vou dizer assim? Um guru aí da galera índia do Guará, né? Uhum. Legal. Lima Trindade, inclusive, ele que estabeleceu essa ponte aí. Obrigado aí. Nossa, bacana. Com nosso convidado Tubá. Enfim, que outras histórias você lembra? Você citou essa aí da menina do Pinapes, né? Enfim, tem outras histórias curiosas, assim, sobre a repercussão das matérias que você lembra, de algumas coisas inusitadas que aconteceram? Tem, inclusive, da menina que fez a monografia lá de mestrado, né? Do Zine, lá de Fortaleza, a Thaís Aragão. Ela odiava o Zine, né? Aí ela pegava e o que aconteceu? Ela pegou e até me ligou uma vez à noite, eu não entendi nada, eu quero fazer uma monografia, apesar de eu não gostar do seu Zine, tranquilo, né? Aí ela pegou e fez a monografia, respondia as perguntas, aí ela pegou e no próprio texto ela fala assim que o Tubozinho era o único Zine assim que era o Zine que ela não gostava do Zine, mas ele era diferente dos outros, pelo assim, ela nunca tinha visto o Zine tão escrachado como aquele ali, ela falou assim, aí por isso que ela acabou, se ela fosse fazer uma matéria sobre os Zines, eram muito comuns os Zines em si, né? E ela achou justamente por ser diferente, né, que ela acabou fazendo a monografia, né, que ela nunca viu um Zine igual ao Tupanzine e tal, né? Aí depois eu até estranhei quando ela ligou, porque ela chegou a mandar carta falando mal do Zine. Tinha uma amiga dela também, acho que é de São José do Rio Preto, né? Que falava, ela tá revoltada, ela não gosta do seu Zine e tal. E certa noite ela liga lá pedindo, falando que ia fazer como tema o Tupanzine, né? Aí eu achei muito interessante isso aí, né? Opa, legal, essa como que foi? Opa. A visita do Prado de Vorac é Brasília, essa aí que o Valdo mandou, né? Uhum. Eu não falei da visita do Prado de Vorac em Brasília. O Fato é um cara muito doido, né? Era do Sul, né? Inclusive, o Valdo veio aqui em casa, o Lima Trindade, né, o Valdo? Veio aqui em casa, se reuniu com ele, né? E foi interessante a história dele, né? Essa que o Valdo foi bem lembrado. Ele é assim, o Valdo, o Prado de Vorac é um cara totalmente doido, né? Ele até contou a história pra gente que ele com 12 anos, ele caiu do balanço, bateu a cabeça e ficou meio maluco, né? E realmente não é um cara normal. Aí ele veio aqui pra casa, né? E ele tomava os remédios controlados, né?
E aí acontece, aí ele chegou aqui, ficou no quarto aqui em casa, né? E meu menino na época tinha poucos meses, estava engateando. Aí ele dormiu no quarto, meu menino andando na sala, quando abriu a porta, estava cheio de remédio no chão, pô, remédio do comprimido. Eu falei, caramba, esse menino toma uma porra do comprimido, já pensou? Aí eu corri com o menino, tirei ele do quarto, botei ele do outro, né? E ele tinha as manias de 1 hora da manhã, querer que eu comprasse salame para ele com queijo, mas tinha que ser enrolado, né? E com chá. As coisas de doido mesmo, né? E fora assim, fizemos reuniões aqui em casa também, ele saía totalmente doido, né? O Valdo, né? O Valdo, o Plato de Vorak. O Valdo conheceu ele aqui em casa, né? Trocou ideia com ele aqui e tudo. Mas, e sim, aí, mas teve muitos fãs aqui em Brasília, viu, Valdo? A Bárbara entrou aí, ó. A Bárbara, inclusive, ela escreve pro nosso Zine, é uma das colaboradoras aí do Zine, né? Assim, Legal. ela conhece a cena underground aí do Brasil, conhece muita gente e ela passou a colaborar com a gente há muito tempo, né? Ana Paula Uhum. PJ. Ana Paula PJ acho que foi mais de uma vez escolher símbolo, objeto sexual do fanzine. A gente tinha essa coluna também, né? Objeto de desejo sexual. E ela foi, eu acho que ganhou 2 ou 3 vezes essa categoria. Ela apareceu aí embaixo, Ana Paula. Eu acho que até esse PJ, né? Foi o apelido que ela ganhou no Zine também. É, enfim, eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão do mestrado, só um pouco mais. Como é que surgiu, foi esse contato? Você falou que ela te ligou e tal, depois você viu a tese. Você disse que ela não gostava do fanzine quando ela viu, né? E depois, quando E ela mudou de opinião a respeito, depois que ela fez a tese? eu acho que sim, porque tinha uma colega dela que fazia umas matérias pro Zine. Era até eu esqueci o nome dela, Paula Ariana. Era de Rio Preto, ela era gótica, era muito amiga dela. E assim, ela conversando, e ela sempre mandava carta pra mim, essa Paula Ariana, né? E falou, ó, a Thaís mandou falar que ela odeia o seu Zine e tal, tal. E sempre falava, tranquilo, né? Aí acontece, Uhum. eu escrevi, mas ela vai te ligar, tá falando, vai me ligar, vai esculhambar e tal. E ela ligou justamente pra fazer, eu até me surpreendi, né? Ela, pra fazer a tese, né? Pra usar o Zine como tema, né? E aí depois ela fala também que na própria tese ela fala lá que assim, ela achou os índios diferentes dos outros, né? Por isso que ela preferiu fazer. Até depois de um tempo aí, ela acabou gostando dos índios, né? Depois ela fala, agora eu entendi qual é Na verdade, eu levei muito a sério, e não era para ter levado a sério. Eu entendi que ali era mais uma coisa sarcástica, e depois ela entendeu o espírito dos índios. E na verdade, era mais para fazer o sarcasmo mesmo, né? Para fazer o contraponto do que já tinha por aí. Então ela entendeu que ele, na verdade, o Zine não era coisa pessoal contra ninguém, era coisa mais engraçada mesmo. Inclusive, até a gente teve como influência muito aquele Planeta Diário, né? A gente usou muito ele como influência no início do Zine, né? E fazia aquelas críticas lá pro pessoal do Caceta, né? Lá atrás, o Planeta Diário, uma turma que fazia lá. Pasquinho, né? Então a gente tinha foi muito influenciado por eles, né? E aí o pessoal, assim, no início que não gostava do Zine, depois passava a entender o espírito do Zine. Não, aí, até hoje de um colega meu falou, pô, eu era revoltado com o seu Zine, mas depois que eu amadureci eu vi qual era o propósito do Zine. Né? Então eu acredito que foi nessa onda aí. O pessoal no início não entendia mesmo aquilo ali, depois acabava levando como uma brincadeira, uma coisa assim, né? Pra sair daquela coisa séria, que os Zines, assim, os Zines muito sérios, chegava o Zine pra gente assim, pô, o Zine aqui eu não vou ler, é muito sério, tem que mudar um pouco, quebrar isso aí um pouco, fazer uma coisa diferente, polemizar mesmo, né? E aí, Uhum. legal no Zine, essa polêmica que a gente criava, né? Entre as bandas e tal, acho que foi por isso que o Zine sobreviveu, porque muita gente, se fosse um Zine comum, acho que não teria durado tanto tempo, né? Porque o pessoal vai, eu vou ver esse Zine aqui, tem 10, 15, 20 iguais, então eu prefiro ver esse aqui que ele é diferente dos outros, né? Eu acredito que foi por aí que o pessoal passou a se interessar mais pelo Zine, né? É isso que eu ia te perguntar um pouco, te fazer essa pergunta, né? Qual que é o segredo, você acabou de falar, dessa longevidade, né? 26 anos, né? Uma publicação underground, feita nesse esquema artesanal, né? E ainda estar viva na era digital, né? Na era das redes sociais, dos aplicativos, é um Eu mérito. acho até, assim, que na verdade a maioria dos fanzines, por ser de amigos, e tal, então, eles evitavam a polêmica. E a gente justamente fazia, é o contrário, a gente queria criar a polêmica, né? Acho que a diferença foi essa aí. Quando as pessoas queriam fazer, assim, ninguém queria falar mal de banda nenhuma, tinha aquela brodagem, o cara, por exemplo, eu tenho que tocar lá, não vou falar mal da banda do fulano porque eu preciso tocar lá. Então, o caso, assim, do a gente não ter rabo preso e criar a polêmica mesmo, acho que foi o diferencial, né? Acho que foi por isso que o Uhum. pessoal se interessava no Zine. O pessoal ficava preocupado. Pô, será que vai sair alguma coisa minha aí no Zine e tal? Ficava preocupado, será que vão falar mal de mim? E ficava aquela ansiedade, né? O pessoal ficava sempre ali esperando sair o Zine, aí me ligava, quando é que vai sair? Não, tá saindo. Aí na hora de distribuir ficava aquele negócio do pessoal
Até o Omar Godoy, né? Ele morava em Brasília e foi para Curitiba. Ele tinha uma banda também. Aí fizemos um texto lá e falamos mal da banda dele pra caramba. Não, quer saber? É melhor falar mal de mim do que não falar, né? Pelo menos é sinal que eu existo. Então era mais assim. Mesmo que você tava no Zine ali, mesmo falando mal, sinal que tava falando de você, né? Então o Claro, fale pessoal, bem. Aquele né? Foi ditado, assim. né? Exatamente. Então, estão falando mal, mas estão falando de mim. É pior se não estivessem falando nada de mim, né? Então eu Legal. acho que realmente é isso, é da gente querer polemizar. E por isso que fica uma coisa diferente dos outros, né? Uhum. Tubá, e, enfim, queria perguntar para você o seguinte: alguns amigos nossos aí de alguns lugares, até de fora, de outros estados entrando e tal, e pessoal do rock e tal. Quando você começou a mexer com fanzine na década de 80, né? Eram as fitas, a época das fitas demo, né? As famosas fitas Os cartão demo, correio. os fanzines, né? Enfim, hoje, mais de 30 anos depois, enfim, era a disputa também dessas bandas independentes, né? A dificuldade para arrumar um lugar para tocar, às vezes, né? Não tinha espaço, né? Essa Inclusive, batalha. inclusive o Tupanzinho teve um papel importante nisso que você está falando aí, de abrir espaço para as bandas. Foi bem lembrado. Por exemplo, assim, o Prado de Vorak, lá do Sul, né? Através dos índios conseguimos falar que a Divine do Claudio Bull tocasse no Sul, né? E uma coisa também, o Low Dream, né, do Juliano, que foi a banda que hoje, que eu te falei, o Hooper, né, que hoje em dia é DJ, o primeiro show dele em Maringá foi através do Tupanzini. Eu trocava carta pro cara, mandei o material e eles tocaram lá, né? Então teve muito esse negócio Uhum. também do Tupanzini com essa ponte, né? Esse intercâmbio foi legal. Porque antigamente é tudo na base da carta, né? O Lima Trindade está fazendo uma pergunta aí: qual que é a sua banda favorita de Brasília e das gringas continua sendo Echo and the Bunnymen? De Brasília, eu citaria ali, pode ser citar três? Ué, quanto você quiser. Eu acho que o Oz, né? O Oz, Meio Speed, né? E vamos ver ali a outra ali. E a Divine, né, do Claudio Bull. Que a Divine Super Quadra, que na verdade são vários projetos do Claudio Bull, né? Mas eu citaria essas três, as minhas preferidas, né? O Divine, do Claudio Bull, né? A May Speed e a Oz, né? Uhum. Que era Curioso, um... você. Ele pergunta a gringa aí, né? Da gringa, já foi Echo, mas hoje em dia não é mais, não. Pastels, Television Personalities, né? Mais ou menos assim. Mas o Echo, assim, eu botaria no top 5 aí, né? O Valdo perguntou, que realmente já foi a minha banda preferida, né? Mas eu botaria o Echo ainda no top 5 ainda, mas tem umas na frente aí, o Eder Profit, né? Essas músicas que eu citei. Uhum. E curioso, você citou justamente a Low Dream, né, que o vocalista virou DJ, né, foi para música eletrônica, mas você citou a Oz também. E uma coisa aconteceu com o Marcelo, né, o vocalista, que também foi para música Isso, eletrônica, né, também. conhecido hoje como Nego Moçambique, né, Digo, mora no Canadá. isso mesmo. E inclusive eles tocaram aqui, tinha um lordzinho, um barzinho aqui, né? Que o Tupanzinho também era meio envolvido. Era o Hetz, que era o gerente. O Valdo frequentou muito lá também. E aí o primeiro show da Oz aqui, com uma formação que virou até, aquele trio, né? Foi no Guará, né? Aquele lordzinho, o showzinho que ele deram aqui. E foi um evento, foi bem bacana nessa época, acho que 92, 93, se não me engano. Que as bandas do plano vinham tocar aqui, né? E você fez história, né? Realmente aqui. A Londrina, assim, a Londrina era a banda mais criticada no Zine, né? E uma história interessante, que o Juliano, que era vocalista, ele falava, eu não leio essa merda desse Zine e tal. Você falava, não, não, você me dá aí, mas eu não vou ler, não, eu vou dar pra alguém e tal. Aí foi engraçado que tinha um cara que tocou com ele, que era o Alessandro, né? Que tocou ainda era Flowers Land, não era nem Londrina. Aí uma vez eu conversando com o Alessandro, rapaz, ele tinha todos os zines guardados em casa e botava de canetinha as partes que falava da banda dele. Né? E ele falava que não gostava do zine e tal, né? E ele tem um baú até, tinha um baú que ele guarda todos os tupanzines, e todo que vocês falam, ele marca de canetinha onde falou da banda dele. É mais uma dessas histórias aí, né? Uhum. Legal. Você já sofreu alguma ameaça aí por criticar alguma banda? Pô, Ameaça física? na verdade, assim, física, não teve duas por telefone, mas não se identificou, né? Que o cara ligou e falando que ele até citou na época alguma banda, mas ele não se identificou, ele desligou. Mas foi uma coisa assim, eu achei mais para zoação, né? E teve esse caso do Políbias, do Eduardo, que o Luciano, que era um dos caras que fazia o Zine também, né? Do Main Speed, ele veio aqui em casa e pediu para tirar, para retratar, para tirar aquela parte que falava da banda dele, né?
Aí eu falei, mas não tem como, que já tá publicado, já tá no xerocado, como é que eu vou fazer isso aí? Eu falei, então faz assim, você, no próximo livro você faz, te dou o direito de resposta, você fala. Aí ele pegou e escreveu uma carta gigante lá, né? E aí deu certo. E teve também um problema engraçado, uma banda, Bloody Cloud, Bloody Cloud, negócio assim, lá da Ceilândia, né? E eles vieram dar uma entrevista aqui em casa, né? Aí o cara veio, ele veio até com um baterista do Speed, né? Aí trouxe o cara, é Robson Gomes. Aí ele trouxe aqui e começou a falar mal do Carlos Marcelo na época, né? Aí, beleza, botei o Zine. Aí no outro dia ele me liga, não, cara, não publica não, porque a gente vai mandar uma demo lá pro programa, e aí pode ser que ele não toque a demo. Tem como você te retirar essa parte aí? Eu falei, não, então ele mandou o texto, né? Aí como ele precisava desse espaço lá, eu peguei, não publiquei o texto que ele pediu, eu mandei, porque assim, ele podia prejudicar a banda. Eu falei, não, tudo bem, isso também não vai publicar. Aí a gente teve que retirar o texto dele, porque ele ia tocar no programa da cultura, né? E acabou tirando. A matéria dele não publicamos a matéria dele, falando mal da rádio, né? Da cultura na época. Né? E teve vocês também, foi o do Fernando Rosa, né? Fernando Rosa, né? Tinha o programa de rádio, né? Lá no CUF, aí ele chegou lá, ele me convidou para tocar e falou assim, ó, você não vai falar mal de mim no meu programa, não. Não, tranquilo. Já basta que você fala mal de mim no Zine, né? Coisa bem interessante também. E o Marcos Pinheiro também, que foi um cara que apoiou muito a gente, né? Todas as festas de lançamento que a gente fez, ele sempre marcou entrevista, né? Na época que a gente trouxe o Kid Vinil também, né? Para fazer o lançamento do Panzini. E os festivais também, né? Que a gente participou, que a gente fez, o do Panzini foram 2, né? O Marcos Pinheiro foi um cara que sempre apoiou muito o Zine, né? Os eventos do Tupanzini, né? Eu quero até fazer um agradecimento para ele. Legal, você citou o Kid Vinil aí, grande figura. Que lembrança que você guarda dele? Tem um episódio interessante do Kid Vinil aqui em Brasília, que foi o show lá daquele Arena, né? Numa arena, né? Nós fizemos um show lá e na verdade, assim, o Moab, que era o cara, esse cara da gráfica, foi a época que ele começou a ajudar o Tupanzini, né? Aí ele queria trazer o Vanderbilt lá do Replicantes, do Rio Grande do Sul, né? Aí ele tava quase tudo certo, aí na semana, para confirmar, teve um problema lá, né? E ele acabou falando que não dava para vir. Aí o Moab entrou no Orkut, acho que era pelo Orkut, né? Do Kid Vinil, que não, eu vou mesmo, porque eu vou tocar aí perto em Tocantins e vou. Aí acertamos, né? O Kid Vinil, aquela banda Magazine, né? Veio com a banda dele para tocar. E aí foi engraçado, que chegou aqui, o evento assim não teve uma divulgação legal e deu pouca gente, né? Apesar de ser o Kid Vinil. E aí eu lembro até hoje que acho que botaram a portaria e a entrada era do outro lado, muita gente foi e acabou não entrando, né? E aí o Kid Vinil tocou, né? Beleza, tocou, acabou o show. Aí na segunda-feira, no domingo de manhã, ele me liga. Pronto, Bar, como é que ficou o negócio aí do cachê que eu não recebi nada? Pô, mas o Moab não te pagou? Que o Moab era o cara que organizou, né? Que aí você entrou só com o fanzine. E o Moab entrou com essa parte de pagar as bandas e tal. Aí eu falei, pô, não, eu tô esperando. Então, peraí. Eu liguei pro Moab. Aí o Moab passou aqui em casa, a gente foi no hotel e deu um cheque pra ele de 2.500 pra ele depositar. Não, então, no mês que vem e tal. Aí deu tudo certo. Deu até uma volta com o Kid Vinil aqui em Brasília, na época, né? Mas foi bem engraçado, que não deu o público esperado, na verdade. E aí o Moab assim, não tinha pagado o cachê pra ele. Aí ele me ligou, mas acabou resolvendo, o Moab deu um cheque pra ele. Aí deu tudo certo. Inclusive ele até abriu mão da passagem de volta, porque como ele já ia pra tocar em Tocantins, ele tocou em Brasília como banda, em Tocantins ele ia tocar como DJ, que também toca muita música. Acabou que, não, eu vou abrir mão da minha parte, paga só a passagem do pessoal da banda, que como eu já tenho uma passagem para o Tocantins, aí deu tudo certo, né? Acabou aí, inclusive depois eu voltei para São Paulo, e eu fiquei um mês trabalhando em São Paulo pela AGU, aí ele me convidou várias vezes para ir nas festas dele lá em São Paulo, né? Acabei não indo nenhuma, palestras, né? Aí ficou um amigão nosso mesmo, um cara, uma figura 100%, um cara humilde, né? E pelo conhecimento que ele tem assim, você vê que o cara é um cara muito bom, né? Um cara referência mesmo para rock aqui no Brasil, né? Deixa saudade, né, aqui de vinil. Uns 3 anos, 4 anos, né? 4 anos. Inclusive teve até uma entrevista na rádio também, na época, o caso Marcelo, o Marcos Pinheiro fez uma entrevista com ele na rádio, né? Sobre o show dele. Ele até foi no show e tal. Mas uma figura humana, viu? Fora de série. E o conhecimento que ele tem, assim, né? E a humildade dele, né? O cara super humilde. Bacana. O que eu queria te falar em relação à cena underground hoje? Que semelhanças você vê? Você falou, por exemplo, dos fanzines, né? Que hoje boa parte deles foram para o formato digital. Poucos ficaram
impressos, né, como o seu. E em relação à cena underground, à cena indie, você acha que hoje é mais com a internet, com essas plataformas tipo Spotify, Deezer, etc., fica mais fácil de você divulgar a sua banda, do que como era 30 anos atrás, na época das demos, né? Hoje com o streaming isso está mais fácil. Como é que você vê Eu isso? acho assim, ao mesmo tempo que ficou mais fácil, eu acho que perdeu aquele tesão, assim, o pessoal não se interessa muito, né? Que naquela época, como era mais difícil, né? Eu acho que a coisa Uhum, o pessoal tinha mais aquele prazer. Hoje em dia eu vejo que o negócio tá meio parado, né? Porque hoje tudo que você vai lá, você uhum, digita, você entra na internet, você consegue. Eu acho que ficou uma coisa mais assim, ao mesmo tempo que a tecnologia veio para ajudar, eu acho que nesse quesito aí não ficou legal. Acho que ficou uma coisa assim, o pessoal perdeu o interesse, né? Eu acho que antes era tudo mais uhum, com mais dificuldade, a pessoa tinha mais assim, ia para um show, né? Para você conseguir material uhum, era mais difícil. Então hoje acho que meio que perdeu um pouco esse, né? Apesar que ainda tem muita banda por aí, né? Em Brasília eu uhum, vejo pouco, apesar de ter, não tem, assim, não vejo muitos shows, acho que não vejo muito espaço para show não, né? E antigamente, apesar de ser mais uhum, difícil, né, as bandas tocavam mais, mesmo com toda dificuldade, né? uhum, Hoje em uhum, dia eu vejo que o pessoal meio que perdeu o interesse, né? Não vejo muito assim a cena hoje em dia underground. Eu conheço pouco, né? Mas pelo que eu tô vendo assim, inclusive o pessoal aí que até hoje ainda faz alguma coisa, né? O próprio Claudio Bull, né? Que tá aí mais ou menos na mesma época, produzindo quase 30 anos aí na ativa com os projetos dele. uhum, Mas eu não vejo muito assim. Hoje em dia eu vejo que o pessoal meio que perdeu o interesse mesmo, né? É uma coisa muito fácil, né? uhum, Você entra ali, você baixa a música que você quiser. Então acho que é por aí. Acho que, na verdade, assim, acho que piorou, né? Na minha uhum, visão, né? uhum. Você acha que hoje, mesmo com todas as tecnologias, não é tão legal quanto. Porque eu acho que ficou uma coisa tão fácil que o pessoal perdeu o interesse. Que antes, assim, como era uma coisa mais Uhum, difícil, o pessoal tinha que ir atrás. Então, hoje em dia acabou que o pessoal relaxou. Ah, isso aí é muito fácil e acaba perdendo o interesse. E na época, como uhum, era tudo mais difícil, o pessoal tinha mais aquele tesão de correr atrás e conhecer, né? E uhum, eu acho que foi mais isso aí. Eu não vejo muito assim. Hoje em dia eu vejo meio parado mesmo. Naquela época, acho que a cena era mais agitada, né? uhum. E o Zine hoje, como é que ele tá? O que que ele continua falando? O que que ele está abordando? Por exemplo, as edições mais recentes falaram do quê? Na verdade, assim, sobre, assim, como a cena hoje em dia também, o que acontece? Não tem muito, assim, o que falar, ainda a gente resgata muita coisa antiga, a gente acaba pegando matéria, lembra fatos aí que ocorreram naquela época, 10, 15 anos atrás, para jogar no Zine para poder ter alguma coisa para falar. E tem um pessoal também, assim, que ainda manda algum material, tipo o Jesuíno lá da Paraíba, né? Ele manda Uhum, algumas bandas, ele ainda manda alguma coisa pra gente e tal. Mas assim, o Zine ficou meio assim, até restrito a falar de coisa antiga, né? De lembrar fatos antigos, que hoje em dia a cena tá meio parada, né? você não tá ouvindo, você não ouve coisas novas, bandas novas, que no Spotify sempre tem novidade aí, né, de grupos Não, eu ouço sim, inclusive muita underground. banda nacional, né? Eu tenho uns amigos meus que mandam alguma coisa assim, mas Uhum. pouca coisa também. Na verdade, eu fiquei uma coisa meio perdido no tempo também, né? Até porque a gente vê muita Legal. coisa que a gente acha que se você vai ter resquício lá de trás, então é meio que desinteressou. A colega nossa aí não, ela tá, a Bárbara que botou aí, ó, ela ainda Uhum. garimba música nova aí, né? Falando Igual sobre as tem o coletâneas, Tupanzini, tem vários CDs. Isso. Que coletâneas eram essas? Isso era, na verdade, bandas antigas, né? Assim, fora do circuito, que não eram muito conhecidos, né? Que tinham contato com o pessoal de gravadora, da Carrecas, do Beat Rap, né? E a gente sempre privilegiou tocar essas bandas fora do mainstream, né? Tipo assim, a gente curtia um The Smiths e tal, mas The Bunny, mas assim, poucas, assim, quase nenhuma página a gente se dedicava a essas bandas conhecidas, né? The Cure, R.E.M. Uhum. e tal, a gente preferia mais pegar esse pessoal mais do underground, né? Bandas escocesas, né? Tipo Television Personagens, né? Pásseos, né? Vai The Prophets, coisa mais assim, Uhum. fora do normal, né? Uhum. Assim, Sobre o que. Uhum. O Lima não, isso, Trindade também fez uma pergunta se a cena isso, brasiliense se renovou, né? eu acho Na que sua não. opinião. Eu acho que Uhum. ficou muito assim, como eu te falei. Ficou assim. Eu não vejo trabalhos assim. A gente até
através, manda nas redes sociais e o pessoal não dá retorno, né? Tipo assim, se tiver algum material para divulgar, eu vejo que o pessoal perdeu até o interesse. Eles preferem divulgar mesmo nas redes sociais do que no fanzine, né? Então, eu sinto isso. Quando você joga qualquer coisa no Instagram, você consegue ouvir, ou no próprio no Facebook, então acho que perderam interesse até nesse lado também. Eu queria que você falasse um pouco sobre os programas, esses 2 programas de rádio que você está envolvido na web rádio. Fala pra gente que programas são, como se pode ouvi-los, né? O que você toca Tá. neles? Esse da quinta-feira, às 19 horas, né? A gente toca bandas, assim, na verdade, bandas do underground, assim, mas normalmente bandas antigas, assim, pouca coisa nova também, né? Aquela banda da época dos anos 90, 2000, né? Isso na quinta, né? E no domingo, aliás, na quinta-feira, banda internacional, banda de fora, né? Banda gringa, né? E aí, assim, Pavement, Passos, The Prophets, essas coisas assim, né? Bandas da Carrecos, assim, Beat Happening, mais ou menos isso aí, né? E no domingo, que às 19 horas, a gente toca o Indie Nacional, né? Inclusive vai ter até um festival, Macefeed. Vai ter um especial do Macefeed, ele falou do Macefeed aí. Vai ter um especial agora, no domingo agora, do Cláudio Bull Parte 2, né? Que são os projetos dele, da Silva, Divine e o Superquadra, né? E a gente tocou um Prato de Voraco também, né? E mais na frente vamos tocar até um especial Lupercais. Isso é até uma surpresa, eu acho que o Valdo vai gostar. O Lupercais é uma banda gótica aqui de Brasília, do Gama, né? E vai ter um especial do Lupercais também. E normalmente assim, a gente pega banda do Brasil todo e toca, né? Assim, banda de Goiânia, mas normalmente bandas 90, 2000, né? Porque Qual assim, que é o até material porque... que você usa? Você usa o quê? CD, cassete? O que Não, você usa normalmente para... a gente baixa MP3, só MP3, joga no programa, a gente pega até no próprio YouTube, ele põe alguma gravação, joga, transforma em MP3 e tira dali mesmo. E o Mas as de pessoal que manda por Brasília e-mail. também, essas bandas antigas, assim, que muitas nem chegaram a gravar CD, gravaram só fita demo, cassete. Você consegue esse material para... Sim, nos Lubercais aí que o Luciano falou, eles lançaram, tem uma discografia com 18 músicas, é uma discografia deles, que eu acho que não chegaram a lançar, acho que só uma fita demo, mas aí transformaram para MP3 e a gente consegue resgatar, né? Tem até um site que você vai você consegue baixar os MP3, né? O pessoal transformou a demo em MP3 e a gente baixa muito ali também, o site, eu não lembro o nome dele agora, do site. Mas lá tem todas as bandas que fizeram sucesso de 90 até 2000, até os anos 2000, 2010, e a gente baixa de lá e toca, né? E onde que você falou dos programas, mas qual que é a rádio onde as pessoas, qual é o nome da web? Sound Vibration, né? www.soundvibration.com.br, né? E esse programa foi o Ed, né, um colega nosso que é um dos donos lá da rádio, e ele abriu espaço pra gente tocar. Inclusive o Claudio Bu também tem um programa lá, né? E ele abriu esse espaço pra gente tocar lá, o Ed Cave, né? Aí E os ele me deu programas esses 2 antigos dias, aí ficam salvos? Cara, eu acho que não, viu? Pelo que ele me falou, não. Mas assim, eu tenho tudo assim, os meus mesmo, tudo aqui eu tenho gravado, né? Eu guardo aqui. E até uma menina pediu para mandar por e-mail para ela, eu vou mandar. E assim, a princípio eu mando as músicas e ele toca. Mas assim, a gente tá fazendo um programa aí que a gente vai tocar. Vai tocar. Como é que se diz assim? Vai ser gravado o programa. Eu vou poder falar no intervalo. Hoje não, as músicas só tocam, né? Aleatoriamente, não tem, e os próximos programas eu vou começar a se comentar as bandas tocando e tal, eu vou poder gravar o programa e mandar para ele. E assim, Legal. hoje eu só mando as músicas e ele toca, né? Uhum. Eu queria, bom, a gente tem ainda 6 minutos e meio mais ou menos. Eu queria saber um pouco sobre a sua experiência no futebol, onde que você jogou, qual que era a sua posição. No futebol, eu joguei futebol amador, joguei de lateral esquerdo, né? E era no Furacão, um time aqui de Brasília, futebol amador, né? Que a gente tem até, assim, é como se fosse hoje uma segunda divisão, na época, era uma segunda divisão do futebol de Brasília, né? E o que acontece? Então nós jogamos, foi de 88 até 93, foi o ano que a gente jogou futebol amador, né? E aí nesse período eu fui presidente, fui técnico, fui jogador de futebol ao mesmo tempo do time, porque futebol amador assim, é tudo na tosqueira mesmo, né? Se o futebol de Brasília já é assim, imagina o futebol amador, né? Até tu comentou lá, no futebol amador então, de Brasília ainda, né? Era Uhum. mais uma coisa Você assim tá... de até... Não, pode falar, pode falar. Não, é isso mesmo, só isso mesmo. Era só Isso, no esse futebol. time acabou já, não existe mais. Acabou. Hoje em dia, apesar de todo ano a gente reúne o pessoal do time, né?
Mas ele acabou em 93. Durou 88 até 93, né? Você até falou dessa questão do futebol de Brasília, né? Você acha que um dia. A gente teve uma época que tem muito E o tempo, o Gama, Brasiliense chegou. o Gama O foi pra Brasiliense chegou a divisão, disputar uma Copa do Brasil, né? Copa A do Brasil na final. final, contra o O Corinthians, foi até Gama, o prejudicado. Gama, Chegou a o jogar Gama a foi. primeira divisão. Aham. Mas, enfim, hoje não estão longe, né? Você acha É, porque que ainda tem esperança para o futebol brasiliense um dia se popularizar aqui, ter torcida, eu como acho em assim, outros estados, Rio, São eu, Paulo, Minas, Pernambuco? eu acho que assim, depende de patrocínio, né? Você vê, se tivesse um BRB, por exemplo, investisse no Gama, ao invés de investir no Flamengo, eu acho que daria para levar o Gama voltar à primeira divisão, entendeu? Que o Gama tem torcida, tem uma boa estrutura, mas falta um patrocínio, né? Acho que o patrocínio do governo aí, porque esse do BRB, por exemplo, que deu 35 milhões pro Flamengo, poderia ter investido no Gama, né? Que é o time da cidade, o dinheiro aqui é da cidade, né? São os impostos que a gente paga e o Ibanez, por ser flamenguista, né? E investiu no Flamengo, né? Eu acho que a gente devia ter investido no esporte de Brasília, né? No Gama, É até mesmo no verdade. basquete de Brasília, né? Então, acho que se depender de boa vontade dos empresários, daria sim pro Gama voltar a ser o time da elite, né? Primeira divisão, como já foi um dia, né? O Brasiliense teve bons momentos também, como a gente citou na Copa do Brasil, já foi vice-campeão da Copa do Brasil, né? Mas depende tudo de investimento, né, do governo, né? Você torce para qual time? Eu sou Vasco, Vasco. vascaíno. É. Legal. Lima Trindade A é mi- flamenguista. Lima Trindade é flamenguista. É. Legal. Enfim, Entrou o Bruno aí, corintiano. Ah. aham. Não, era realmente sobre isso, né? Você acha que a questão passa necessariamente por investimento, né? Para o futebol candango do DF, brasiliense, enfim, Com poder um certeza. dia sonhar com outros gramados, né? É, e Série se A. tiver o investimento, com certeza o Gama chegaria lá de novo, né? Acho que tem que voltar, e se voltar. Ah, eu volto e eu torço pro Gama, eu torço pro Gama. O Gama é meu segundo time também, né? Alguém escreveu Vascaíndi. Vascaíno. Ele é vascaíno também, o Luciano Branco, é vascaíno também. Hoje não tá Aham, muito legal torcer pro Vasco não, mas a gente resiste, né? tá certo. Ah, o volta é É, Gama. Ricardo, eu queria então te agradecer. A gente já está chegando aí na reta final, temos pouco, 2 minutos e meio para encerrar, mas eu queria agradecer a você a sua presença aqui nessa live hoje, para você falar da sua história aí, da sua relação com a cultura underground, com os fanzines, contar todas as suas curiosidades sobre a publicação, sobre as suas entrevistas. Obrigado mesmo aí por ter trazido toda essa experiência bacana aí com essa cena para cá hoje. Não, eu que agradeço o espaço aí, muito bacana da entrevista aí, né? E reviver esses momentos é legal, né? Que a gente acaba revivendo coisa que a gente, né? Lá atrás, que foi muito importante aí no Zine, né? E foi bacana, legal reviver esse momento aí. Eu tenho um bom tempo que eu não dou uma entrevista, foi legal isso aí. Não, e bom que o fanzine continue, né? Espero que continue aí por muitos e muitos anos. Você continue Em cobrindo a cena dezembro, underground aí, indie. não, Quando que tranquilo, em sai o dezembro próximo? em dezembro já saiu o número 110, sai agora em dezembro, né? Eu acho que poucos atingem essa marca 110 números, eu acho que eu conheço poucos, né? Que atingem uma marca de 110 Parabéns aí para edições, né? você. Parabéns. Não. Aí a Tatiane Campion falou que é flamenguista, mas curtiu sua entrevista aí. Oh, legal, não, bacana, tranquilo. Fez parte da Tá minha certo, vida, a Ana gente. Paula. A Ana Paula botou aí, eu queria agradecer a Ana Paula aí, que foi uma musa inspiradora do nosso Zine, né? Tá bom. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram, que entraram aí na live hoje, que comentaram nessa live aí com o Ricardo Tubai, de todo o Tupanzini. Obrigado mesmo, cara. E essa live vai ficar salva aqui Oh, no perfil legal. aqui do Instagram, mas depois vai para o YouTube, a gente compartilha aí. Depois você me passa seu e-mail que eu te mando também o vídeo. Mandando um beijão pra Ana Paula aí, ó, que participou da nossa live aí, né? Ela até Valeu, falou, Ana Paula. foi capa do Zine. Tá certo. Obrigado, então. Boa noite aí. Valeu mesmo. Sucesso aí sempre para você com o seu projeto. Falou, Marcelo, obrigado pelo espaço, viu? Eu que agradeço. Valeu. Um abraço. Falou. Falou.